difícil, Ele está com a gente. E a gente deve cantar e dar glória e aleluia a Ele. Amém. Essa próxima fala sobre o quanto Ele é santo e como a gente deve cantar sobre isso, sobre a sua santidade para sempre. Como vai ser lá no grande dia, no grande coral, né? Gerações ditas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Sobre
sabe, esse mês é um mês que a gente comemora o mês da família, né? A Igreja Batista. E por causa disso, a gente trouxe um corinho que a gente gostaria que vocês aprendessem. E aí a gente chamou algumas famílias do grupo Deus Proverá para fazer essa canção, todos juntos. Vem desfrutar do amor de Deus. Deus abençoe todas as famílias e esteja presente nelas, porque Ele tem que ser o centro de tudo. Sem Ele, tudo está perdido, né? Então, entregue as suas famílias ao Senhor. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber se tem algum visitante entre nós. Vem pela primeira vez, segunda, terceira já é de casa. Temos um visitante ali. Temos uma saudação para vocês. Como é que fala, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e fique com a gente. Amém. Neste momento, chamo as crianças e peço à irmã Vitória que possa estar orando por esse momento das crianças para as salinhas e as professoras. As professoras presentes. A igreja, por favor, já vai se colocando em pé. E assim, oremos. Pai Celestial, desde já te agradecemos por esse momento, por podermos estar aqui te cultuando de portas abertas e por tudo que já aconteceu até aqui. E tenho certeza que o Senhor estará presente até também a finalização e em mais uma semana das nossas vidas. Senhor, eu venho te apresentar as crianças que aqui estão, cada uma delas que representam também suas famílias. Que o Senhor possa ser com cada uma delas, Senhor, dar discernimento, proteção, cuidado. Que o Senhor seja com aprendizado, com tudo que elas vão aprender e que essa semente plantada ela possa germinar e dar bons frutos.
cultos. Assim também que o Senhor seja com cada professor que estará na sala, que seja Teu Espírito comandando, que seja o Teu Espírito ensinando, Senhor. Que essas crianças elas venham aprender mais de Ti cada vez mais. Que sintam essa vontade, esse desejo de estar contigo, de aprender, de também passar a Tua mensagem para outras crianças, assim, a cada pessoa que elas venham a conhecer. Senhor, que o Senhor possa proteger, abençoar o culto infantil, assim como esse culto que também estaremos tendo aqui. Em nome de Jesus, amém. Peço aos irmãos perdão porque eu pulei a leitura bíblica alternada, então que os irmãos possam ficar em pé para a gente possa estar lendo a leitura bíblica alternada que se encontra em Efésios 3, do 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Congregação. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Congregação. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Congregação. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Todos, a Ele seja dado a Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Neste momento, agora vamos para a dedicação de dízimos e ofertas. Convido a banda Deus Proverá, que se encontra, segundo Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Minhas mãos
os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, nos erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Amém. Nós possamos refletir sobre o efeito do clamor do povo de Deus, né? O efeito da oração. Amém. Agora eu gostaria de saber se tem algum irmão que fez aniversário essa semana, ou de casamento, nenhum aniversariante. Então eu vou convidar o irmão Fernandes para que esteja orando pelos enfermos e enlutados. E convido o irmão Felipe Firman para estar orando pelos aniversariantes e pelos dízimos e ofertas e pela palavra que Augusto Ávila vai nos proporcionar hoje. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Oremos. Santo Eterno Deus, Todo-Poderoso, obrigado ao Pai por esse culto abençoado, pelo privilégio, Deus, de cultuar a Ti de portas abertas. Obrigado, Deus, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando os enfermos, os enlutados, que Tu esteja atuando, Pai, nessas vidas. Tu sabe as dificuldades que Teus filhos têm passado com enfermidades. E a gente, ó Pai, clama a Ti, porque Tu és o médico dos médicos e Tu tens poder para curar, Pai. Eu peço, ó Deus, a cura de cada um deles, que o Senhor esteja agindo e que o Senhor esteja fazendo um milagre, ó Pai, nessas vidas, Pai. Mas em tudo seja feita a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Oremos. Santo Eterno Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, obrigado pelas bênçãos que Tu tens derramado em nossas vidas, Deus. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dos aniversariantes, Senhor. Seja aqueles que completaram a idade nova, seja aqueles também que completaram a idade de casamento, ó Senhor. Que essas pessoas possam aprender a contar os dias e anos de sua vida mediante a Tua palavra, Senhor. E que por onde eles andarem, as pessoas vejam eles, ó Pai, cheios do Espírito Santo e como um ícone, e que as pessoas compreendam e enxerguem Cristo nelas e venham querer também seguir a Cristo, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram concedidos nesta noite, ó Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor ministre e administre esses valores de discernimento e sabedoria à liderança desta igreja, ó Pai, para que os valores sejam lançados, ó Pai, onde Tu queres, onde Tu desejas, ó Senhor. Que o Teu poder, a Tua vontade e a Tua verdade seja estabelecida nesta igreja e na vida de cada um que participou desta noite. Aqueles que ainda não conseguiram participar, ó Pai, seja no dízimo, seja em oferta, seja porque não conseguiram chegar até aqui, ó Pai, nessa noite, eu te peço, ó Pai, que o Senhor dê ânimo, dê energia, ó Pai, revigore vossa alma a cada dia, a cada manhã, ó Deus. Se for por uma questão de emprego, ó Senhor, eu te peço, ó Pai, que nesta cidade abram portas de emprego para esses irmãos, ó Senhor, e que eles venham com alegria, ó Pai, poder ofertar ou conceder o dízimo a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado, Deus, até aqui Tu tens nos sustentado, ó Senhor.
contra os enfermos e enlutados, ó Pai. Eu te peço que o Senhor venha, Deus, preencher o vazio que esteja neles, ó Senhor. Aquele que está enfermo, ó Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor coloque tua mão sobre a vida deles, seja na maca, numa cama de hospital, por onde quer que onde esteja um enfermo, consigam ver e contemplar a tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. E aqueles que perderam ente querido, sei com essa dor, Deus, sei que dói muito, é uma dor incomparável, mas eu sei que o teu amor é maior do que tal dor, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, a cada manhã mostrar quão lindo é o teu amor na vida de cada um que respira nesta terra, em nome de Jesus, Senhor, amém. Convido o irmão Augusto Ávila para o momento da palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, livro de Malaquias, capítulo 2, verso 1 em diante. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 1 em diante. Todos encontraram? Malaquias, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vai projetar? Amém. Então vamos ler pelas Sagradas Escrituras. Malaquias capítulo 2, verso 1 em diante, que diz o seguinte: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvires e se não propuseres o vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excrementos ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temessem. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviados do caminho, e por vossas instruções tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais ao não aplicardes a lei. Amém? Somente até aí, amados irmãos. Depois nós passaremos a ler o restante dos versículos com o decorrer da exposição, mas daremos continuidade à série que nós estamos de Malaquias, intitulada De Volta ao Altar do Senhor. Mas talvez esse título aqui que nós podemos colocar no capítulo 2 seria a necessidade de um arrependimento, e é isso que nós estaremos analisando. Aqui Deus, através de Malaquias, faz na verdade duas denúncias. Essas denúncias elas se dividem em duas, do verso 1 ao verso 9, e a outra do verso 10 ao verso 16. Porém, a primeira denúncia, na verdade, ela é a raiz da segunda denúncia que Deus faz para com os sacerdotes, e a segunda ele faz para com o seu povo, a questão de promiscuidade. Só que, amados irmãos, essa primeira denúncia que Malaquias faz é dirigida aos sacerdotes da época. Na verdade, é sobre eles não estarem mais instruindo o povo de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, eles não tinham mais em sua boca a ministração da palavra de Deus. Portanto, podemos separar essa primeira denúncia em três partes. Primeira parte que eu quero que os irmãos entendam é que, primeiro, Deus ele chama. Segundo, Deus ele lembra. E terceiro, Deus ele denuncia. Então essa primeira denúncia vai ser dividida nessas três partes. Tenham isso em mente, que isso irá nos ajudar no decorrer do sermão. Primeiro, Deus ele chama os sacerdotes ao arrependimento.
Segundo, Deus ele lembra da aliança que ele fez com os sacerdotes. E terceiro, Deus ele denuncia o pecado dos sacerdotes e anuncia o seu castigo. Só que para nós entendermos um pouco sobre essa denúncia que Deus faz dos sacerdotes da linhagem levítica, precisamos entender, amados irmãos, talvez muitos de nós tenhamos em mente que levita seja aquele que louva, né, que toca aqui na igreja, que canta, mas na verdade não é. O levita, de fato, era aquele que era da tribo de Levi, descendente dessa tribo, e que cuidava de todas as coisas do templo. Primeiro ele deveria oferecer sacrifícios, guardar e zelar pelo templo, e instruir o povo na lei do Senhor. Quando sobrava tempo, né, até o pastor Fernando comentou, eles tocavam instrumentos e louvavam e compunham músicas. Ou seja, levita não é aquele que canta, mas é esse povo aqui, essas pessoas aqui que fazem parte dessa tribo, esses sacerdotes. E então Deus ele está, na verdade, denunciando eles. Então, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver a primeira parte da denúncia que Deus faz. É que Deus ele convoca os sacerdotes ao arrependimento. E o que é bastante interessante é que o profeta Malaquias, ele inicia essa denúncia dizendo: este é o mandamento do Senhor. Algumas traduções vai estar somente este é o mandamento. Porém, a mais fiel é essa: este é o mandamento do Senhor. Amados irmãos, quando Deus ele fala para os sacerdotes que estavam vivendo de uma forma totalmente contrária às Sagradas Escrituras, aqui no tempo de Malaquias, e ele chega para os sacerdotes e diz: olha, este é o mandamento do Senhor, é na verdade um trocadilho. Em que sentido? Os sacerdotes, na verdade, eram aqueles que ensinavam os mandamentos para o seu povo. Então Deus agora está dizendo ao sacerdote: ora, vocês ensinam o mandamento, só que este agora é o meu mandamento para vocês. Vocês agora não vão ensinar, vocês vão sentar e aprender agora. Eu vou ensinar a vocês. Os sacerdotes agora não ensinarão ao povo. Agora é o momento dos sacerdotes eles serem ensinados e ouvirem o mandamento do Senhor. Mas não somente ouvirem, como no verso 2 vem dizer o seguinte, o profeta Malaquias ainda na denúncia ele diz: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração. Portanto, quando Deus ele chama os sacerdotes daquela época para o arrependimento, ele está chamando não somente para ouvir, mas também para os sacerdotes proporem em seus corações o quê? Honrarem ao Senhor, honrarem os mandamentos do Senhor. Daí nós já tiramos uma lição. Não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, não adianta nós ouvirmos os mandamentos do Senhor, não adianta nós ouvirmos boas pregações, excelentes pregadores aí afora de renome, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Não adianta nós fazermos tudo isso se nós não propormos em nosso coração honrar e servir a Deus. Então não era para os sacerdotes somente ouvir, era para propor em seus corações servirem a Deus. E aí Deus ele mostra 5 coisas que aconteceriam se os sacerdotes eles não seguissem o caminho que o Senhor estabeleceu. 5 coisas. Primeiro, seria uma maldição. Esse termo aqui, maldição, amados irmãos, quando Deus disse que amaldiçoaria, na verdade é um termo que ele faz com o povo de Israel sobre a aliança. Que aliança era essa? Está lá em Deuteronômio, quando ele diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, se o povo escolhesse o caminho da morte, obviamente eles estariam escolhendo a maldição. Então, a maldição nesse sentido é que os sacerdotes se apartaram dos decretos do Senhor de vida e então escolheram os decretos de morte e de maldição. Portanto, essa consequência é uma consequência de quando os sacerdotes estavam descumprindo a lei. E perceba, aqui no contexto de Malaquias, os sacerdotes estavam descumprindo e o povo também estava pagando por isso. Segunda coisa que aconteceria aos sacerdotes, se eles permanecessem dessa forma que eles estavam, era que, na verdade, Deus amaldiçoaria as suas bênçãos. Ora, como assim Deus amaldiçoaria as suas bênçãos? Quando o povo de Israel, as 12 tribos, chega na terra prometida e repartem ali as heranças, as porções de terras para cada tribo, quando chega na tribo de Levi, o que é que Deus faz? Eles não terão herança, porque o Senhor é a sua herança. Eles viverão das ofertas e serão abençoados com os dízimos e as ofertas levadas ao templo. Bom, há uma linha que entende que quando Deus amaldiçoaria as bênçãos dos sacerdotes,
na verdade, seria porque ele amaldiçoaria os dízimos e ofertas que seriam levados à casa do Senhor. Porém, há um outro pensamento que eu acredito que seja mais coerente com o que o texto propõe, é que, na verdade, os sacerdotes eles também proferiam palavras de bênção, não é isso? Como assim? No final do culto, sempre há uma oração de encerramento e depois tem a bênção, aquilo que nós chamamos de bênção apostólica. Não é isso que o pastor Fernando dá a bênção apostólica no final do culto. Então era mais ou menos parecido com a bênção apostólica que os sacerdotes faziam. Quando o povo chegava, oferecia sacrifício, o sacerdote, portanto, dizia: Deus o abençoe, que ele vá à sua frente e lhe proteja. Então Deus está dizendo, no momento em que você proferir essa bênção, ela será transformada em maldição. Então, quando os sacerdotes falavam Deus o abençoe, Deus não estava abençoando o povo, porque os sacerdotes não estavam vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para eles. Então o povo saía sem a bênção do Senhor e Deus não estava à frente do seu povo. E aí nós vemos que, amados irmãos, os corações dos sacerdotes estavam desonrando a Deus. A terceira coisa que aconteceria, que na verdade já estava acontecendo, é que eles já estavam amaldiçoados. Deus apenas estava cumprindo os termos da aliança, quando ele disse o seguinte: quando vocês se desviarem do meu caminho, virei com maldição, juízo e castigo contra vocês. Perceba, é esse o contexto, é esse o cenário que o povo de Israel está vivendo aqui no tempo de Malaquias. Castigo, juízo, crise financeira e outras crises que estão vivendo. E aí a quarta coisa que aconteceria se os sacerdotes permanecessem assim, está no versículo 3, é que Deus, na verdade, reprovaria a sua descendência. Amados irmãos, naquele tempo, o sacerdote ele era perpetuado. Vamos supor que aqui na Igreja Batista tivesse a tribo de Judá. Então, aquele que nasceu na tribo de Levi, você poderia ter a certeza de que quando você crescesse, você não iria para uma faculdade, uma faculdade acadêmica para estudar para ser advogado, para ser médico, professor. Não, se você nasceu na tribo de Levi, o seu destino, o seu futuro, era de fato você ser um levita, um sacerdote. Então a linhagem dos sacerdotes era passada de pai para filho, se bem que não é assim, né? Nós vemos que filho de peixe, peixinho não é. Mas naquele tempo, os sacerdotes eram passados de pai para filho. Então Deus está dizendo: olha, se vocês permanecerem assim, eu irei reprovar completamente a linhagem de vocês. Eu não vou mais querer a linhagem de vocês como meus sacerdotes. Então é isso que Deus fala. E em quinto lugar, amados irmãos, além de tudo isso, Deus iria desprezá-los publicamente. Está ainda aí no versículo 3. Diz o seguinte: eis que vos reprovarei a descendência, ou seja, iria rejeitar a descendência deles, atirarei excrementos ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Bom, acredito que não preciso nem dizer o que seja excremento, né? Nós bem sabemos que seriam as fezes aí dos animais. Esse texto aqui, na verdade, essa fala está bem explícita o que Deus faria. Já imaginou os sacerdotes com a cara cheia de excremento dos animais? Era uma completa humilhação. E Deus faria isso para que o povo zombasse dele, ou seja, Deus iria desprezá-los publicamente. Só que aí depois Deus fala: além de eu passar o excremento na cara de vocês, deixar vocês envergonhados publicamente, eu vou também levar vocês para juntos dos excrementos. Como assim? Quando Deus ele fala isso, quando estava tendo o momento do sacrifício, quando era retirado os excrementos dos animais, o que é que acontecia? Esses excrementos eles eram levados para fora do templo e eram queimados. Então, os sacerdotes, Deus está dizendo que levaria eles para junto dos excrementos, no sentido de que assim como o excremento era lançado fora do templo e queimado, os sacerdotes seriam descartados, sofreriam humilhação e perderiam o seu posto. Tudo isso, no verso 4 ainda vem dizer que era para que eles soubessem que foi o Senhor quem enviou este mandamento e deu essa palavra para eles. Só que aí, amados irmãos, o profeta Malaquias, ele continua a sua denúncia contra os sacerdotes da época, e aí ele vai do verso 4 ao verso 7, e é aquele terceiro ponto que nós dissemos da denúncia. Primeiro, Deus ele chama ao arrependimento. Segundo, Deus ele lembra da sua aliança e da sua promessa. Então, do verso 4 ao verso 7, Deus agora ele vai recordar a aliança que ele fez com a tribo de Levi. Ora, que aliança foi essa? De que eles seriam sacerdotes? Sim. Escolheu Arão, o irmão de Moisés, e todos os seus descendentes para ficarem encarregados de instruir o povo na palavra.
Só que quando Deus ele fala aqui em Malaquias, ele na verdade está remetendo a um episódio que acontece lá no Antigo Testamento, quando o povo ainda estava peregrinando no deserto. Que episódio é esse? O povo estava vivendo a semelhança do que estão vivendo aqui em Malaquias. Promiscuidade, eu já vou me adiantar à segunda parte da denúncia de Deus, que começa do verso 10 ao verso 16, que era imoralidade e casamentos mistos. Então, Deus, na verdade, está relembrando a ele. Se lembra do tempo em que o povo estava vivendo dessa forma, cheio de imoralidades, cheio de promiscuidade, vivendo em prostituição, em avareza. Então, Deus ele lembra os sacerdotes. Só que nesse episódio de Moisés e de Arão, o que é que acontecia? O povo de Deus estava pegando as mulheres estrangeiras e levando para dentro do arraial do povo de Deus. E ali eles estavam se prostituindo. Então, narra a história da Bíblia em Números, no livro de Números, que Arão e Moisés fazem apenas lamentarem e chorarem. Só que aí vem um neto de Arão chamado Finéias, o neto de Arão, e ele olhando isso, ele não se contenta com o que estão fazendo na casa do Senhor, com o que estão fazendo com o povo de Deus, ele não se contenta, e sabe o que é que Finéias faz? Ele pega uma lança e transpassa tanto o homem quanto a mulher que estavam ali se prostituindo. Então, ou seja, a partir daquele momento, e detalhe, nesse tempo tinha uma praga que estava assolando o povo de Israel, estava assolando o povo. E Moisés e Arão só faziam chorar. Só que depois que Finéias ele pega a lança e transpassa em um só golpe essas pessoas que estão profanando o nome do Senhor, diz o texto sagrado que imediatamente Deus retirou a praga do meio do seu povo e fala com Moisés: agora eu ratifiquei a minha aliança que eu tinha com Arão em Finéias, na descendência de Finéias. Então, por que Deus ele fala isso, ele lembra isso aos sacerdotes? Por que ele fala e lembra sobre a sua aliança que foi firmada em Finéias? Porque Deus ele deseja que os sacerdotes da época de Malaquias também sejam zelosos com o culto. Os sacerdotes dessa época, na verdade, estavam fazendo concessões, e aquele jeitinho brasileiro, veja, o jeitinho brasileiro já existe desde antes, né? Mas eu acredito que ficou conhecido como jeitinho brasileiro porque a gente usa mais esse jeitinho brasileiro. Então, eles estavam fazendo concessões, aceitando pecados, aceitando o povo se prostituir, aceitando o povo levarem animais que estavam aleijados, que não eram propícios ali para o sacrifício. E então Deus está dizendo: olha, eu sinto saudade de quando o povo, os sacerdotes, na verdade, eram semelhantes ao sacerdote Finéias. Então Deus está chamando os sacerdotes a terem zelo na sua casa. Portanto, servir na casa do Senhor, cultuar ao Senhor, deve ter reverência. E o que ele vem falar aqui no versículo 5, temor e tremor diante dos reis dos reis. Semelhante, nós podemos chegar a um juiz e lá nós temos todo o respeito e toda a reverência para com o juiz. Ou até mesmo quando o nosso político, né, do coração vai palestrar, vai trazer uma palavra em um palanque, nós temos total respeito e total reverência. Então é esse mesmo respeito e essa mesma reverência que Deus está requerendo. Imagina ao juiz do juiz, ao Senhor dos senhores, aquele que estabelece autoridades. E aí no versículo 6, ainda na denúncia dos sacerdotes, Deus ele lembra aos sacerdotes que os sacerdotes de antigamente, da sua aliança, no tempo de Arão, a lei, a instrução não saiu de sua boca. Em que sentido? Ora, os sacerdotes do tempo de Malaquias estavam deixando de lado a palavra do Senhor e assim não estavam mais pregando e ministrando a palavra do Senhor para as pessoas, nem exortando as pessoas. E então ele fala, no tempo de Arão e de Finéias, a lei, a instrução não saía da boca dos sacerdotes. Eles ensinavam e ensinavam com fidelidade. Por isso Deus fala, a verdadeira instrução. A impiedade não fazia parte do estilo de vida dos antigos sacerdotes. Fazia sempre o que era reto ao Senhor. O Senhor ainda fala, ora, eles andaram comigo em paz e em retidão, da iniquidade apartou a muitos. Enquanto os sacerdotes do tempo de Malaquias estavam levando as pessoas a pecarem, as pessoas a estarem pecando contra Deus, Deus ele mostra que os sacerdotes anteriormente, não faziam isso. Pelo contrário, apartavam as pessoas do pecado. Esse é o dever de todo sacerdote. Só que trazendo para o nosso contexto, esse é o dever de todo pregador, de todo líder, de todo pastor, de nós como cristãos, não levarmos outras pessoas a pecarem, mas apartarmos essas pessoas também de pecarem contra
o Senhor. E para nós fazermos isso, nós precisamos acertarmos naquilo que eles estavam errando. O que é que eles estavam errando? Deixando de lado a palavra do Senhor. Portanto, amado irmão, nós só iremos conseguir instruir outras pessoas para estarem mais próximos do Senhor. Só iremos conseguir cultuar de fato a Deus. Só iremos conseguir adorar a Deus e a viver da maneira como Ele exige que nós devemos viver, se nós estivermos meditando na lei do Senhor e na sua lei meditarmos de dia e de noite. Perceba, isso é fato. Todo um cristão que ele começa a esfriar na fé, todo um cristão que ele começa a fazer aquilo que Deus pede que ele não faça, se nós pararmos para analisarmos bem, como David Wilkes já falou, ele deixou o canto de oração, só que também ele deixou de meditar na palavra do Senhor. Então, quando deixamos de meditar na sua palavra, nós vamos decaindo cada vez mais. E os sacerdotes estavam vivendo isso. Deixaram a palavra do Senhor e com isso eles estavam decaindo. E se não bastasse isso, eles ainda estavam levando outras pessoas a pecarem. E é essa a denúncia que Malaquias ele faz. Portanto, para nós encerrarmos essa primeira denúncia, no verso 7, no final do verso 7, nós vamos ver algo bastante interessante. É outro trocadilho que Deus faz, na verdade. Aqui na minha tradução, diz o seguinte no verso 7. Quando fala, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, de sua boca os homens devem procurar a instrução, mas no final, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Então perceba, a função do sacerdote era estar exortando o povo da maneira que Malaquias estava exortando. Perceberam o trocadilho? Enquanto os sacerdotes deveriam ser o Senhor chamado de meu mensageiro estava sendo Malaquias, porque o seu nome significava isso. Não sabemos se era o nome dele de fato ou se era um título que Deus atribuiu, mas o que importa é que Deus ele precisou levantar um mensageiro para fazer aquilo que os sacerdotes não estavam fazendo, descumprindo então a aliança. E aí do verso 8 ao verso 9, para nós encerrar, Deus ele termina a sua sentença anunciando um castigo para os sacerdotes que não cumprirem o seu chamado, porque eles estavam levando outros a pecar. Nós vemos que no verso 9, Deus ele vem falar o que os sacerdotes estavam fazendo. E o que é isso? Eles se tornaram parciais na aplicação da lei. Se lembra que eu falei mais atrás, que eles estavam fazendo aquele jeitinho brasileiro? Ou seja, dependendo da pessoa, dependendo da oferta da pessoa, dependendo do grau de intimidade que ele tinha com um judeu ali que iria oferecer o sacrifício, mas estava vivendo totalmente contrário às Sagradas Escrituras, a depender, ele era parcial na aplicação da lei. Ora, para isso aqui a gente aplica a lei, para isso aqui a gente não aplica, né? Só vá para casa, faça sua oração, né? Assemelha-se muito com os dias de hoje também, quando nós vamos parar para analisar. Ou seja, Deus ele fala que em seu caráter não há acepção de pessoas quando se trata de aplicar a sua lei. E os sacerdotes faziam acepções de pessoas quando era para aplicar a sua lei. Então essa é a denúncia que Malaquias está dizendo. Ele está dizendo, ora, a lei ela deve ser aplicada a qualquer um que fizer aquilo que está sendo feito de errado. Então Malaquias ele denuncia isso e anuncia esse castigo porque os sacerdotes estavam fazendo isso. Perceba como eles se distanciaram da palavra do Senhor. Porque quando um sacerdote estava perto da palavra do Senhor, estava próximo das Sagradas Escrituras, independente do que fosse, quando ele via algo de errado, ele fazia semelhante a Finéias, independente do que fosse. Mas hoje o que nós vemos, principalmente na igreja brasileira, é que muitos, né, não vamos dizer sacerdotes porque não existe mais, mas líderes e pastores, o que é que eles têm feito? Eles na verdade têm feito arrumadinho, né? Têm feito passado vista grossa em pecados de igrejas, em pecados de pessoas. E o que é que acontece com isso? A igreja vai decaindo cada vez mais. Aquilo que a Bíblia condena não é mais condenado, dependendo de quem seja. Ou até mesmo igrejas que abrem aí, que aceitam todo o tipo de gente. Venha como estás e permaneça como estás. A palavra não tem sido mais pregada da forma que ela deve ser para causar arrependimento nas pessoas. Os puritanos, certa vez no século XVIII, acontecia o seguinte: eles estavam tentando influenciar os soldados do exército, pregar o evangelho para eles. E aí tinha, não é nada contra, mas tinha os católicos apostólicos romanos e tinha os puritanos. Como era o contexto? Tinha duas estratégias. Os católicos eles usavam uma estratégia. Eles se sentavam ali com os soldados,
Eles fumavam junto com os soldados, eles bebiam junto com os soldados, eles, enfim, falavam conversas imorais junto com os soldados para tentar atrair os soldados para a sua igreja. Só que os puritanos, quando eles iam fazer esse tipo de missão, eles não fumavam junto com os soldados, eles não bebiam junto com os soldados, eles não participavam de conversas imorais, eles eram totalmente diferentes. Por quê? Porque pregava o verdadeiro evangelho. Então, atualmente, o que é que nós vemos, o que é que nós entendemos? As pessoas pregam o evangelho como se não tivesse culpa e se não tivesse arrependimento, sendo que na verdade o evangelho, ele nos traz o verdadeiro arrependimento, nos mostra quem de fato nós somos e nos mostra que nós precisamos de fato de Cristo, daquilo que ele fez por nós na cruz. Só que, amados irmãos, Malaquias ele agora vai iniciar a segunda parte da sua denúncia. E aí nessa denúncia nós devemos ter dois aspectos ligados, dois aspectos em nossa mente que ficam ligados ao culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, na Nova Aliança, a aliança que nós vivemos. Primeiro, a pureza e segundo, a identidade do seu povo. No culto, Deus ele deseja ser cultuado da maneira correta por seus filhos, ou seja, identidade. Qual é a identidade da nossa igreja? Somos filhos de Deus que entendemos que fomos resgatados por sua cruz. E segundo, ele quer que os seus filhos adorem a ele em espírito e em verdade e em santidade. Isso é a pureza no culto. Então nós precisamos ter a identidade de filhos de Deus e adorarmos a Deus em pureza. Só que, amados irmãos, nós vemos que no tempo de Malaquias, devido aos sacerdotes terem se afastado da palavra de Deus e não terem pregado de fato como ela é, as pessoas agora estavam vivendo em promiscuidade, estavam vivendo em prostituição. Isso começa a partir do verso 10. Estavam vivendo em casamentos mistos. E aí o que é que nós vemos aqui? Que eles haviam deixado a aliança que eles tinham feito com Deus. E a denúncia já começa com uma pergunta do verso 10. Não somos filhos do mesmo pai? Qual é o contexto aqui? Os homens daquela época estavam deixando as suas esposas por mulheres estrangeiras, semelhante no tempo de Arão e de Moisés. Estavam deixando suas esposas por mulheres estrangeiras, por prostituição e imoralidade. Só que aí no verso 10, Malaquias ele começa com uma pergunta. Não somos filhos do mesmo pai? Ora, e quando ele fala isso, alguns podem até entender dizendo, ele está falando isso, não somos filhos do mesmo pai, Jacó. É uma interpretação, mas acredito que uma interpretação que fica mais perto, a melhor interpretação, que é mais coerente na declaração de Malaquias, é que quando ele pergunta, somos filhos do mesmo pai, ele está falando do mesmo Deus. Então ele diz, nós não somos filhos do mesmo Deus, justamente para fazer o contraste entre as mulheres que eram filhas de deuses pagãos, deuses falsos, e os filhos de Deus, que eram filhos do Deus verdadeiro. Então ele diz, não somos filhos do mesmo Deus único e verdadeiro. E então um judeu, nacionalista, um hebreu nacionalista ali, com todo orgulho iria dizer, sim, somos filhos do mesmo pai, do único verdadeiro Deus que nos tirou da terra do Egito. Depois dessa afirmação, então Malaquias faz uma pergunta, pois bem, por que somos infiéis uns para com os outros, quebrando a aliança de nossos pais? Malaquias está perguntando ao povo, se somos filhos do mesmo pai, do mesmo Deus, por que então a sua esposa, minha esposa, que é filha do mesmo Deus também, que portanto se torna minha esposa e irmã em Cristo, eu sou infiel para com ela? Eu sou infiel então, não somente para com ela, mas para com o povo de Deus e para com o próprio Deus, porque ela é filha também do mesmo pai. Então eles estavam vivendo em adultério e por isso Malaquias chama a atenção dele. E aí Malaquias ele fala, ora, por que então nós estamos quebrando a aliança dos nossos pais? E perceba, no início ele fala, somos filhos do mesmo pai, no singular. Depois ele fala pais, no plural. Que aliança é essa que eles estão quebrando? Percebam, ele fala, nós estamos quebrando a aliança dos nossos pais, que fizemos com os nossos pais. Talvez eu acredito que alguns tataravós aqui, bisavós, ou avós, ou até mesmo pais, de alguns irmãos, tenham vivido na época em que o casamento ele era feito quando o pai da menina e o pai do menino já prometiam um ao outro em casamento, e ali já estava feita a aliança e pronto, consumado e acabou-se. Só que não é essa aliança que Malaquias está falando. Malaquias está falando de uma aliança, quando ele fala nossos pais, ele está falando do pai Abraão, Isaque e Jacó.
E que aliança foi essa que Deus fez com o seu povo? Foi da aliança de que deles nasceria um povo exclusivamente seu, santo, puro, separado. E desse povo nasceria então o Messias. Então, quando os judeus aqui na época de Malaquias estão se prostituindo com mulheres estrangeiras, na verdade eles estão quebrando essa aliança que Deus fez, porque Deus ele queria um povo puro, exclusivo seu, um povo que dessa descendência nascesse o Messias de uma aliança pura. Então quando Malaquias fala estamos quebrando a aliança que Deus fez com os nossos pais lá no passado, ou seja, de que nasceria o Messias da nossa descendência. E aí ele continua no verso 11, e ele diz o seguinte: Malaquias: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, no qual ele ama, e se casou com adoradoras de deuses estranhos. Amados irmãos, quando Malaquias ele fala isso, ele destaca a tribo de Judá, porque seria dessa tribo que nasceria o Messias. E é justamente essa tribo que nasceria o Messias que está se comportando totalmente contrário à aliança que Deus fez. É justamente essa tribo que está levando as outras tribos também, ao invés de levar essa tribo à santidade, as outras tribos, na verdade, está levando também as outras tribos a de fato profanarem o santuário de Deus, o culto ao Senhor e a linhagem que ele tinha separado. E aí Deus ele fala: ora, vocês estão trazendo mulheres adoradoras de outros deuses para o culto. Isso é uma profanação. E aí algum irmão pode perguntar: ora, eu não posso trazer um visitante que não é cristão para o culto? Claro que pode, porque o contexto aqui é totalmente diferente. Qual é o contexto aqui? Os homens estavam fazendo o seguinte: deixando suas mulheres, se casando com mulheres estranhas, e percebe, eles deixavam suas mulheres em casa, e com as mulheres estranhas eles iam para o culto, levando elas para o culto como se fosse a esposa da aliança deles. E com isso, Deus ele se entristece bastante, porque além de tudo isso, essas mulheres estavam querendo modificar o culto a Deus. Estavam querendo adicionar coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, que não foi o que Deus pediu. Podemos trazer visitantes ao culto? Sim. Que não são cristãos? Sim. Por quê? Porque dessa maneira o visitante ele irá assistir ao culto. E como o nosso culto é uma preparação para a adoração a Deus, ele vai experimentar um prelúdio do que nós vamos viver na vida eterna. Mas o contexto que Malaquias fala aqui é porque ele estava levando as mulheres como se fossem suas esposas e deixando as suas esposas de fato em suas casas, e assim estavam querendo modificar o culto a Deus. E isso aí nós já tiramos uma grande lição, amados irmãos. Nós não podemos trazer o que está lá fora no mundo para dentro da igreja. Queremos modificar o culto à maneira como ele deve ser. Nós vimos até isso semana passada. Porque o culto ele deve ser puro e tão somente dedicado a Deus. As coisas mundanas não devem influenciar a igreja de Cristo, mas nós, como filhos da luz, devemos influenciar o mundo aí fora. Então aí Deus ele continua, versículo 12, em sua denúncia contra os homens daquela época, ele diz: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer, tal seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Deus está, portanto, amados irmãos, rejeitando as ofertas que aquele povo ali trouxesse. Por quê? Porque o povo era totalmente cínico. Perceba, eles faziam tudo contrário ao que Deus havia pedido, e depois chegavam no culto: vim aqui apresentar a minha oferta para o único, verdadeiro Deus e santo Deus. Então eles faziam totalmente contrário e diziam: eu vim apresentar a oferta àquele que é santo. Então Deus ele está dando um recado para eles. Ele diz: olha, não importa quem seja, se for rico ou pobre, se for um judeu frequente no culto ou não frequente no culto, se estiver quebrando a aliança, profanando o nome do Senhor e levando ofertas, o Senhor entraria com juízo. A mensagem aqui é, amados irmãos, não adianta nós trazermos as nossas melhores ofertas. Não adianta nosso melhor louvor, nossa melhor performance, nosso melhor sermão, nossa melhor pregação, nossa melhor oratória. Enfim, não adianta nada disso, nossa melhor roupa, nosso melhor calçado, se o nosso coração estiver distante de Deus. Claro que Deus quer o melhor, mas antes de ter o melhor, Ele quer que nós entreguemos e dediquemos o nosso coração. Porque se não for assim, Ele não irá aceitar a nossa oferta. Do verso 13 ao verso 14, nós vamos ver que Deus repreende
seu povo porque o povo estava derramando lágrimas ao altar. Eles choravam, eles clamavam a Deus, perguntando por que o Senhor não estava ouvindo o clamor do seu povo, por que o Senhor não estava atendendo às lágrimas. E Deus ele fala o porquê não estava atendendo às lágrimas. Porque o povo estava vivendo de uma forma totalmente contrária a Deus. E aqui nós já podemos ter duas aplicações. Primeiro, precisamos ter cuidado para não acharmos que o que importa é apenas o exterior. O quanto nós estamos presentes no culto, o quanto nós ofertamos na casa do Senhor, o quanto nós fazemos na casa do Senhor. Pois se nós não tivermos um coração arrependido e contrito, tudo isso será em vão. Então, o nosso segundo ponto que nós vemos aqui, amados irmãos, é que existe uma relação estreita entre a minha vida, minha conduta moral e a forma que eu adoro ao Senhor. Ou seja, é uma relação estreita. Como Deus ele aceita meu culto. Portanto, lágrimas não representam um verdadeiro arrependimento. O povo estava pecando e aí continuava indo para a igreja e chorando. Lágrimas não representam um verdadeiro arrependimento. Vemos por aí igrejas que pegam muito no emocional, né, apagam todas as luzes, colocam aquele fundo musical, as pessoas choram e choram e choram no culto, nos louvores. Só que quando saem da igreja, fazem totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus pede. Então, se chorar fosse um sinal de arrependimento, melhor daqueles que choram bastante, né? Porque tem pessoas que choram por tudo. Então, esses que choram por tudo seriam santos, seriam, podemos dizer, santíssimos. Porque choro não representa, de fato, arrependimento. Então, eles estavam com lágrimas ali, mas Deus não estava aceitando as ofertas. O que é que representa, de fato, o verdadeiro arrependimento? É quando nós mudamos a nossa atitude. Então, se o povo, quando recebeu essa denúncia de Deus, mudasse as suas atitudes, deixassem a prostituição de lado, deixassem as mulheres estrangeiras e voltassem a reatar a aliança com a mulher da aliança que eles fizeram, então, de fato, Deus iria atender a oração daquele povo. Foi até louvado aqui também pelo grupo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, isso é bíblico. Só que aí os judeus eles fazem uma pergunta cínica ao Senhor. Nós vemos que o livro de Malaquias é sempre uma constante pergunta, uma resposta de Deus e uma pergunta do povo. E aí no verso 15, Deus ele expressa então o seu coração. Deus ele expressa o seu coração no verso 15. O que é que diz o versículo 15? Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco do Espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Amados irmãos, quando Deus ele fala isso aqui ao povo, quando ele expressa o seu coração, essa palavra dele parece até um tanto confusa. Como assim? Deus fez um e não fez vários e só um pouco do seu Espírito? Ele está remetendo a Gênesis capítulo 2, verso 24, aonde ele institui o casamento. O próprio Deus institui o casamento. E como é que é feito o casamento? A instituição do casamento original. Perceba, isso não era questão cultural. Era um homem e uma mulher. Estamos no meio da família, até se encaixa isso que Malaquias está falando. Era um homem e uma mulher. Não era dois homens ou duas mulheres. Um homem e uma mulher. Isso foi a instituição original de Deus antes de haver cultura. Não havia judeu, não havia grego, não havia bárbaro, romano. Antes de haver cultura. E Deus ele está remetendo, dizendo o seguinte, ora, lá em Gênesis 2, 24, sobre a instituição de um homem e de uma mulher. O padrão estabelecido por Deus. Por que isso? Porque ele mesmo responde no versículo. Ele queria que o casamento fosse assim, dessa forma. Por quê? Porque ele buscava a descendência que ele prometera. Que descendência é essa? A descendência do Messias, como nós vimos anteriormente. A promessa que foi feita, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas com isso tinha que ter essa instituição original que Deus fez lá em Gênesis. Portanto, no verso, amados irmãos, no verso 15 ainda, no final, Deus ele vem dar um alerta pastoral. Que alerta é esse? Ele diz, vigiem os seus corações. Isso é para nós. Ele está falando para nós vigiarmos o nosso coração. Verso 16, Deus ele expressa então o seu sentimento. Ele fala o seguinte,
Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Mas, irmãos, o que é que significa isso que Malaquias está falando de vestes e de aliança da mulher da mocidade? Malaquias, quando ele fala isso, atualmente, quando uma pessoa tem um compromisso, com outra, seja de noivado ou de casamento, utiliza-se uma aliança no dedo. Porém, no tempo dos hebreus, nós vamos ver que, ao invés de utilizarem uma aliança, o homem lançava a sua capa sobre a moça como um ato de proteção, cuidado e compromisso. Podemos ver isso lá em Ruth, capítulo 3, verso 19. Portanto, quando o homem se divorciava da sua mulher, esse era um simbolismo que era manchado. A mulher então estava desprotegida, agora não era mais cuidada. E a veste que um dia ele lançou sobre a sua mulher como uma forma de cuidado, já não expressa mais cuidado. E aí Deus ele continua dizendo o seguinte: cuidai do vosso coração. Isso é uma exortação, não para aqueles que estão vivendo em pecado aqui em Malaquias, mas para aqueles remanescentes, aquela minoria que ainda se preservava firmes. Então Deus estava dizendo para eles: cuidem do vosso coração, amados irmãos. Para nós encerrarmos aí o livro de Malaquias, isso é um convite à exortação, à vigilância espiritual e para nós examinarmos as motivações de nossos corações, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Portanto, percebemos uma história tão distante da nossa, tão distinta, uma cultura tão diferente. E quais são as aplicações que nós podemos tirar aqui para nós? O que é que nós podemos aplicar para nossas vidas? Eu queria começar as aplicações da segunda parte, do verso 10 ao verso 16. Primeiro, a preocupação de Deus com a identidade do seu povo. Deus ele fez um pacto conosco, Deus ele fez uma aliança conosco, e a nossa aliança não foi com Abraão, Isaac e Jacó, mas a nossa aliança foi através da cruz do Calvário. Então nós somos filhos da cruz. O que é que isso implica em nossa vida? Nós não podemos misturar a nossa identidade com as pessoas do mundo, não no sentido que vamos nos isolar e não vivermos junto com outras pessoas, não é isso, mas nós não devemos misturar os princípios. Se nós estamos vivendo em nosso trabalho, que possamos ser filhos de Deus em nosso trabalho. Se nós estamos vivendo em nossa escola, nossa faculdade, que possamos expressar a aliança de Deus, sendo filhos de Deus ali na nossa escola, em nossa faculdade. Enquanto para o mundo é normal um empresário enganar e obter lucro ilicitamente, nós que somos filhos de Deus, que portanto tenhamos o nosso negócio próprio, nosso próprio negócio, empresários, nós devemos viver de uma vida de uma forma honesta. Se para o mundo é normal no trabalho nós mentirmos para obtermos lucro, ou até mesmo mentirmos com um falso atestado, muitas pessoas fazem isso, nós como filhos de Deus devemos sempre viver através da verdade. Enquanto para o mundo é normal nós dedicarmos o nosso tempo só para nós mesmos, para os filhos de Deus não deve ser assim. Devemos dedicar o nosso tempo para Deus. E segunda aplicação é o que nós já vimos, a nossa relação moral com o culto a Deus. Não adianta nós vivermos longe de Deus, o que Ele preparou para nós, e vimos aqui no domingo somente cumprirmos tabela. Só que a terceira aplicação, nós já voltamos para o verso 1 ao verso 9, que é a aplicação dos sacerdotes. Qual é a principal função do sacerdote? Era exortar o seu povo. Era exortar o povo de Deus, na verdade. Pregar a palavra de Deus. Portanto, amados irmãos, esse ofício agora passa para os pastores, para os líderes, para os pregadores. Por isso que quando o pastor insiste na centralidade da palavra de Deus no culto, não é aderindo a um modismo ou a um zelo farisaico, reformado, mas quando o pastor insiste na centralidade de Deus, sola escritura no culto, é porque, na verdade, isso é cobrado de um líder espiritual. Isso é cobrado do pastor e daqueles que ensinam. Quarto ponto, quarta aplicação que nós podemos ter, é a responsabilidade do povo. O povo ele tinha uma responsabilidade em não aceitar o culto da forma que estava sendo feito. Eles tinham a responsabilidade de não aceitar o pecado e a promiscuidade ali tomando de conta do povo. Então, qual é a lição que nós tiramos para nós hoje? Sabemos que o número de evangélicos no Brasil é enorme, mas se de fato essas pessoas tivessem a lei do Senhor em sua boca, em sua mente, meditassem na palavra do Senhor, não aceitassem qualquer tipo de coisa que é oferecida nos púlpitos
nós não teríamos tantas coisas que nós vemos por aí na internet, né? Até alguns certos pregadores mirim que nós vemos certas coisas aí que nós vemos que ficamos abismados e pensamos como é que as pessoas aceitam isso. Mas se as pessoas não aceitassem isso, de fato, nós teríamos um país, um Brasil, uma cidade que de fato iria ser devotada a Deus. E a quinta aplicação e última para nós encerrarmos, que é a principal de todas elas, por isso que eu quis ir de trás para frente, é que na verdade nós vemos Cristo aqui no capítulo 2 de Malaquias. Como assim? Deus ele promete que na verdade iria rejeitar aquela linhagem de sacerdotes. Só que aí, amados irmãos, vem um novo sacerdote. Que sacerdote é esse? Está em Hebreus, capítulo 7, verso 26 ao verso 28. Se os irmãos puderem abrir para nós lermos, para encerrarmos. Hebreus, capítulo 7, verso 26 ao 28. Acredito que estará projetado aqui. Diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Enquanto aqueles sacerdotes eram sacerdotes, homens falhos, imperfeitos, Deus ele nos fez uma promessa de que nós teríamos um grande sumo sacerdote que está lá em Hebreus, aquele que pode se compadecer das nossas debilidades, aquele que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, quando nós olhamos para o contexto de Malaquias e olhamos para o sacerdote que nós temos hoje, que é Cristo, se por mais que as pessoas não nos compreendam, Cristo como sumo sacerdote perfeito irá nos compreender. Se por mais as pessoas não entendam pela tentação que nós estamos passando de cedermos ao pecado, mas quando nós nos achegamos a Cristo, Ele entende porque em tudo Ele foi tentado, Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Se porventura nós achamos isso, amados irmãos, nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, das nossas debilidades, daquilo que nós fazemos, das nossas tentações, das nossas provações. Portanto, nós podemos nos achegar até Ele, junto ao trono da graça. Não tem mais aquele processo que tinha aqui em Malaquias. O processo apenas é nós nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor, porque Ele vai nos compreender, Ele irá nos entender, amados irmãos. E com isso nós vemos que em Hebreus fala, enquanto aqueles sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios por si mesmo e sacrifício pelo povo, sempre, todas as vezes que o povo pecava, o nosso sumo sacerdote, Ele ofereceu, não um cordeiro manchado, maculado, nem aleijado, como aqueles sacerdotes de Malaquias estavam oferecendo. Mas o nosso sumo sacerdote, Ele oferece um cordeiro perfeito. Ele mesmo é esse cordeiro. Ele é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o nosso sacrifício perfeito. E por Ele ser o nosso sacrifício perfeito, portanto, todos os nossos pecados são perdoados mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Nós devemos então olhar para Cristo. Assim como o povo de Malaquias olhava para o Cristo que viria, nós olhamos para o Cristo que já veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Amém? Que Deus em Cristo aplique sua palavra em nossos corações. Passo agora para a nossa dirigente, irmã Socorro. Amém. Vamos aos avisos da semana. Terça-feira, culto de oração e doutrina no segundo templo, às 19h30. Quarta-feira, culto de oração e doutrina no templo central, aqui. Domingo, EBD, às 17h, e logo após o culto, templo central aqui. E domingo teremos a ceia do Senhor. Amém. Eu convido o pastor Fernando, se puder, para estar fazendo a oração final do culto. Graça e paz, igreja. Glória a Deus, né? A exposição foi tão rica em detalhes, né? Tão exaustiva que não tem nem o que acrescentar. Todavia, como é o mês da família, né? E sempre vamos enfatizar isso, vale a pena ressaltar
um trecho que diz assim, de Malaquias 2, que diz que o Senhor, Ele odeia o divórcio. É importante falar isso, uma vez que o mundo normatizou o divórcio, né? E segundo as pesquisas, as estatísticas, o pessoal que é crente não tem diferença nenhuma, né? É a mesma coisa. Mas Deus odeia o divórcio. A Bíblia também diz que o que Deus uniu, não separe o homem. O que significa isso? Significa que ainda que a pessoa consiga uma autorização do juiz para se separar, não quer dizer que está certo, não. Foi o homem que separou, não foi Deus? Por isso que as duas cláusulas de exceção para o divórcio é o abandono. A pessoa foi abandonada, fazer o quê, né? Ou situações que o termo grego chama ali de porneia, adultério e afins, né? E afins, nesse âmbito da imoralidade. Mas ainda assim o ideal é que se faça de tudo para que não venha a haver um divórcio. Então, na verdade, essa palavra ou esse pensamento nem deve chegar na cabeça do cristão, nem de ninguém, né? Não deve nem chegar a passar pela cabeça de ninguém. Como os homens são pecadores, nós somos pecadores, então geralmente se passa, mas está errado, não é nem para sequer passar. É para clamar ao Senhor por sua graça e misericórdia, para que haja uma restauração, não é? Por isso, queridos, que durante todo esse mês, possa ter, inclusive, no momento do culto, Irmã Vitória, inclusive, um momento de oração exclusivo para as famílias. Né? Existe uma guerra, não é de hoje, contra as famílias, mas nós vamos guerrear com as armas que nós temos, inclusive a oração e o estudo da palavra do Senhor. Tá bom? Então, dito isso, vamos orar, vamos ficar em pé. Eu queria dizer também que os visitantes são bem-vindos sempre, até deixar de ser também visitante, quem sabe, né? Só vai ficar vindo sempre. Todos são muito bem-vindos. Nossa igreja é uma igreja acolhedora, amamos servir ao próximo, estamos aqui para servir, e cada vida que o Senhor traz até esse templo é muito bem-vinda. Queremos glorificar o nome do Senhor juntos, tá bom? Vamos orar. Poderoso Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos tão preciosos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada momento, os louvores entoados, ó Pai, leitura da Tua palavra, exposição da Tua palavra. Ó Deus, como Te agradecer por tamanha graça e misericórdia, tamanho amor Teu. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero te suplicar para que o Senhor continue abençoando essas vidas que estavam aqui, ó Deus, na direção do culto, louvando, na introdução, servindo, pregando, e cada um que veio até aqui cultuar o Senhor. Abençoa essas vidas, ó Pai. Também de modo muito especial, queremos te suplicar pelas famílias, Senhor. Abençoa as famílias, ó Pai. Abençoa cada família aqui representada por algum dos seus membros, Senhor. Que o Senhor venha trazer restauração aos lares que precisam de restauração. Aos lares, ó Pai, que por algum motivo foi constituído, mas em um jugo desigual, mas que aquele que ainda não nasceu de novo, que não teve o encontro com o Senhor, clamamos ao Senhor que é soberano, ó Pai, para que o Senhor toque nessa vida, nessa alma, para que também venha se render ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, assim venha salvar os nossos entes queridos, que ainda não são crentes, que ainda não são salvos em Cristo Jesus. Clamamos a Ti, ó Pai, uma vez que a salvação vem do Senhor, é pela graça que nós somos salvos, é um favor imerecido, é um dom do Senhor. Ó Deus, que esse dom venha também chegar em nossos lares, nos nossos entes queridos, que ainda não têm sentido para viver,
que estão perdidos, correndo atrás do vento, sem propósito, vivendo sofrendo, amargurado, presos na preocupação excessiva, na ansiedade, uma tristeza que não tem fim, porque não entende o propósito da vida, porque não houve ainda o novo nascimento, ó Deus. Portanto, salva nossos lares, salva as famílias, e ó Deus, que cada um também venha assumir a nossa responsabilidade, ó Pai. Inclusive, nós enquanto pais, os nossos filhos, eles não são um peso, não são um problema, mas eles fazem também parte da nossa missão, Senhor Deus. Portanto, ó Pai, nos dá graça aos pais, às mães, que o Senhor possa continuar multiplicando o teu rebanho, manda filhos para o teu povo, Senhor Deus. Abençoa os casamentos, abençoa as famílias. Tudo isso nós te suplicamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja para com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de irmos embora, cadê a irmã Ana Paula? Está aí? Gilberto está aí também. Vamos cantar de pé. Somos um pelos laços do amor. E aí, após o cântico, estaremos na porta esperando você para lhe cumprimentar. E você também cumprimente depois o seu irmão e conclua com oração silenciosa. Amém. Vamos louvar. Está em tempo ainda, né? Glória a Deus. Ao Senhor, bem animados, todo mundo está de mãos dadas. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém. Acho que hoje foi mais rápido.